Canônia Galute, Apocalipse 7, do 1 ao 4, é de arrepiar os cabelos. Cozoquiul, Ezequiel 9, do 1 ao 9, vejam. Zocarial, Zacarias 13, 8 e 9, está quase começando. Vamos iniciar por Apocalipse, capítulo 7, do versículo 1 em diante, diz: Depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Veja bem, essa profecia aqui refere-se a mar em profecia é povo, nações e língua. Vento é destruição. Tá? Os anjos, os quais aqui está relatando, trata-se de homens, tá? E esses homens, eles recebem uma ordem. E é uma ordem muito severa e eles não podem deixar de cumpri-la, tá bom? Então aqui diz que é para eles reter os ventos, quer dizer, as destruições até determinado tempo. Então esse primeiro verso aqui refere-se exatamente aos 4 homens, aos 4 anjos de Apocalipse 7. Eu vou colocar aqui para vocês saberem de quem se trata. Esses anjos, né? Ou homens, os quais estão sendo relatados aqui, que tem que segurar exatamente as destruições, porque vento em profecia significa destruição. Então eu vou colocar eles aqui para vocês saberem de quem se trata, esses homens. Esses homens, eles são exatamente ordenados. E nós vamos dar uma olhada no livro de Cozoquiul, Ezequiel, no capítulo 9, para nós vermos onde está essa ordenança, tá? E não pode deixar de acontecer. Observando agora Cozoquiul, ou seja, Ezequiel 9:1, que diz o seguinte: Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: Chegai-vos, vós, os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. Veja bem, aqui já está falando de intendentes, né? Não é mais de anjos, não. Então, diz que eles já estão vindo com as armas destruidoras na mão. Quem serão esses intendentes da cidade? O que nós entendemos por intendente, ou a gente que atende nas cidades, que luta pelas cidades? Com certeza são os políticos, né? Aqueles que são determinadamente eleitos pelo povo para cuidar do povo. Mas agora eles estão recebendo uma ordem aqui como se fossem anjos. E o versículo 2 diz: E eis que vinham 6 homens. Olha que já mudou muito aqui, né? De anjo passou para homens. Do caminho da porta superior que olha para o norte. O norte. O que se trata? Olhando para o norte, qual é o rumo que nós estamos olhando? Exatamente, Estados Unidos da América do Norte. E cada um com a sua arma de matança na mão. E entre eles um homem vestido de linho com um tinteiro de escrivão. Bom, esse vestido de linho, a palavra linho, né? O linho refere-se ao povo de Yahweh. Linho vem também de pureza, de brancura e etc. Então ele recomenda lá em Apocalipse 3 que eles se vistam de linho, né? Linho puro, linho. Então a referência aqui é para uma pessoa que trata da palavra do Altíssimo. Um homem vestido de linho com um tinteiro de escrivão e a sua cintura, né? Na cintura dele um tinteiro de escrivão. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. Bom, aqui quando se refere a altar, nós estamos nos referindo exatamente ao lado religioso, certo? E assim você está vendo aqui que de repente o que era anjo já virou homem e tem alguém, era 6, mas só se apresentou-se 4 e mais um 5. Veja bem que um desaparece, né? Vamos ver o que diz o verso 3. E a honra de Yahweh de Alxoru se levantou do querubim sobre o qual estava e passou para a entrada da casa e clamou
ao homem vestido de linho que trazia o tinteiro de escrivão à sua cintura. Veja bem, de anjo virou homem, tá? É importante olhar isso aqui detalhadamente para você não se atropelar, pois a mensagem é rígida. E aí o que é que continua dizendo? Vamos ver lá. E disse-lhe Ialro: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Ialru-Shoaleim, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem, por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Olha a ordem aí. Essa é uma ordem para um selamento. E que sinal seria esse? Olha, a resposta está em Harnout Galut, Apocalipse 14, versículo 1. Lá diz que o sinal é o nome de Ialrushua e o nome de Ialro, tá bom? É claro que lá está dizendo Deus e Jesus. E aos outros disse ele, ouvindo, passai pela cidade após ele. Ele quem? O que está marcando a fronte. Após ele, e fé, não poupe com vossos olhos, nem vos compadeçais. Olha como a ordem é séria. Depois que o querube, ou seja, depois que terminar o selamento, a ordem é essa. E o verso 6 diz: matai. Matai quem? Velhos, mancebos e virgens, criancinhas e mulheres, até exterminá-los. Olha que ordem pesada, moço. Mas não vos chegueis a qualquer, sobre quem estiver o sinal. Olha, quem está livre? Quem tiver o sinal. É a ordem dele. Por isso que eu digo, o remanescente não será atingido por determinadas coisas que estão vindo pela frente, tá? E começai pelo meu habitat. Lá de santuário, aqui está dizendo santuário, mas santuário é a palavra pagã. Então começaram pelos anciãos que estavam diante da casa. Olha, gente, isso aqui tudo tem explicação. Aí o versículo 7 diz: e disse-lhes: profanai a casa e enchei os átrios de mortos. Sai. E saíram e feriram na cidade. Isso vai acontecer. Isso aqui está falando como se já tivesse acontecido, mas é profecia para frente, viu? O versículo 8 diz: sucedeu, pois, que enquanto eles estavam ferindo e ficando eu sozinho, caí com o rosto em terra e clamei. Isso aqui é o profeta vendo toda aquela visão que não era para o tempo dele, tá? Aí a pergunta é: Ialro, destruirás toda o restante de El-Shuru, derramando a tua indignação sobre Ialru-Shoaleim? Olha, quando diz o restante, fala de remanescente, tá bom? A pergunta do profeta foi essa, e a resposta de Ialro é essa aqui: então me disse, a culpa da casa de El-Shuru é de Ialrudá, é grande, ou seja, é grandíssima, e a terra está cheia de sangue, e a cidade cheia de irretidão, que aqui dá justiça, Justiça pagã. Pois eles dizem: Ialro abandonou a terra, Ialro não nos vê. O versículo 10 diz: também quanto a mim, quer dizer, não pouparei, nem me compadecerei sobre a cabeça deles, farei recair o seu caminho. E o versículo 11 diz: e eis que o homem que estava vestido de linho, a cuja cintura estava o tinteiro, tornou com a resposta dizendo: fiz como tu me ordenaste. Você já pensou? A ordem de Ialro é severa, tá, gente? Não adianta você pensar que não vai acontecer, porque é fato. Pode dizer assim, está feito, porque o querube já disse aqui. A ordem que ele deu para selar, ele vai voltar e vai dizer: está feito. Então, como é que vai ser essa destruição? Aguardem o próximo comentário, pois ainda temos alguns
áudios, vídeo pela frente para você entender como vai ser essa destruição.